Ô, Cláudio Humberto, Fernando Schiller está com a gente na ponta da linha para trazer algumas explicações, alguns comentários a respeito do nosso assunto de abertura lá, a decisão do ministro Alexandre de Moraes cobrando a Embaixada da Espanha. Schiller, seja bem-vindo a essa discussão aqui. Hoje é aniversário do Jornal Gente, hein, Schiller? 47 anos no ar. Segura essa aí. Que maravilha, hein, Pedro? Parabéns. Realmente, um jornal de grande sucesso. Olha, eu sou testemunha aqui da repercussão que tem o Jornal Gente e tal. Atualidade, a rapidez da informação. Então, parabéns para todo mundo aí, né? É uma grande alegria fazer parte dessa história aí. Mas, rapidamente, eu não pude assistir o comentário do Cláudio hoje pela manhã. Vocês estão vendo pela minha voz aqui que a gripe me pegou um pouco. Mas eu vou fazer esse comentário, o Cláudio pode me complementar, que eu acho que esse é um assunto muito sério para o país, muito sério para o país, por duas razões, né? Primeiro, porque ele explicita uma situação que a gente vem falando aqui no Jornal Gente. Olha, muita gente da imprensa não fala sobre isso, lamentavelmente, mas a gente vem vivendo há muitos anos no Brasil, que é o tema das perseguições, da censura que é praticada no Brasil. Algumas semanas atrás foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos rejeitaram o pedido de extradição já mais adiante, mais para trás, do Alan dos Santos, né, dizendo que não tinha crime por delito de opinião nos Estados Unidos e, portanto, não iriam extraditar uma pessoa que, na legislação americana, não cometeu crime nenhum. Até na época que foram mostrados lá os vídeos desta personagem, do Alan dos Santos, né, foi... o funcionário americano teria dito, são só palavras, just words. Né? Depois temos todo aquele desdobramento no Congresso americano, na Comissão de Justiça do Congresso americano, propondo uma lei, um projeto que vai a plenário, criminalizando os Estados Unidos, né, impondo sanções a quem impõe medidas autoritárias. O Brasil foi citado várias vezes na discussão, não é uma lei para o Brasil, mas o Brasil acabou servindo de base para aquela discussão toda no Congresso americano. E agora a gente teve uma adesão da Espanha. Então não é só os Estados Unidos, nós tivemos uma adesão da Espanha, porque, de novo, o Supremo pede a extradição desse jornalista Oswaldo Eustáquio, e é curioso isso, né? Na mídia aliada a essa situação toda, ela é chamada de blogueiro bolsonarista. Então, imagina você chamar os jornalistas que apoiam o governo no Brasil, que não são poucos, né? Passa o dia apoiando o governo, né, de dedo em riste, assim, de blogueiro lulista. Né? Blogueiro lulista. Então, percebe como a loucura toma conta, né, na polarização política. Então, você tem você pode gostar ou não do Oswaldo Eustáquio, não tem nada a ver com o mérito da questão aqui. Ele é um jornalista, de fato, é um jornalista profissional, né? Apoia o ex-presidente Bolsonaro, como tem um monte de jornalista profissional que apoia o presidente Lula, tem outros que não apoiam ninguém, né? E o fato é o seguinte, ele foi perseguido nesse processo todo, acabou preso, aquela história toda que a gente viu com tantas pessoas no Brasil, acabou na Espanha, não sei se foi fugido para a Espanha, foi embora, foi exilado, enfim. A Espanha analisou o processo e agora a mais alta corte espanhola decidiu, a partir de uma proposição do Ministério Público Espanhol, que examinou o caso, que aquilo era perseguição política, basicamente perseguição política. Não tem esse crime de delito de opinião na Europa. Inclusive, o tribunal é muito explícito sobre isso. Tá? É muito explícito sobre isso. O tribunal, nós não estamos falando dos Estados Unidos que tem a primeira emenda. Nós não estamos falando de ninguém que tem posição política. Nós estamos falando da mais alta corte judicial da Espanha. E diz assim, as condutas do jornalista Oswaldo Eustáquio tem evidente, aliás, a censura, enfim, a perseguição contra ele, condutas com evidente ligação e motivação política, em vez que são realizadas no âmbito de uma série de ações coletivas de grupos de apoio ao senhor Bolsonaro, ex-presidente da República, e de oposição ao atual presidente, senhor Lula da Silva. Isso diz a decisão da Corte Espanhola, da mais alta Corte Espanhola, né? Na minha visão, não sei se vocês vão concordar com isso, é um vexame para o Brasil. Quer dizer, nós estamos falando de um país da União Europeia que não tem primeira emenda, está dizendo o seguinte, essas pessoas estão sendo perseguidas no Brasil pelas suas posições políticas.
Né? De novo, os espanhóis estão dizendo isso, a mesma coisa que os americanos já disseram. Né? Aliás, saiu na The Economist essa semana uma matéria com um teor parecido com esse, uma matéria da The Economist, dizendo assim, ó, o poder irrestrito, né, ameaça o tribunal, que se refere ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, de se tornar um instrumento de impulsos antiliberais que infringem a liberdade em vez de apoiá-la, ou seja, que são contra a liberdade, ao invés de a seu favor. Isso diz a The Economist, antes que as pessoas fiquem nervosas, isso diz a The Economist, né, nessa mesma semana. E agora, o nosso ministro aqui, que obviamente ficou desapontado com essa decisão da Espanha, fez a reciprocidade, imagino que o Cláudio tenha comentado. Na minha visão, aí o segundo completo absurdo, talvez maior ainda, que é soltar um traficante búlgaro. Né? O senhor Vasilij, eu não sei dizer exatamente a pronúncia búlgara, que foi pego na Espanha com 52 quilos de cocaína. E não só procurado pela Interpol, esse sim um criminoso muito perigoso, um traficante internacional procurado pela Interpol, e não só não autorizou a extradição, como soltou o sujeito, botou em prisão domiciliar uma tornozeleira. Então nós temos um traficante internacional búlgaro solto no Brasil, né, porque o Tribunal da Espanha não reconheceu um delito de opinião cometido, teoricamente, né, não cometido, né, porque não é um delito, não é um crime, por um jornalista que tem uma certa posição política chamado Oswaldo Eustáquio. Essa é a situação que a gente está vivendo, né? E eu acho uma situação da mais alta gravidade assim, para o país. E vou dizer, viu, Pedro e Cláudio, aqui nessa sexta-feira, boa culpa disso é da sociedade brasileira, em especial, olha, e muito do próprio jornalismo brasileiro, que fica no fundo, ou dando apoio, ou fazendo de conta que esse problema não existe, ou usando, agora mesmo, na cobertura desse caso, né, falam discussões assim, metafísicas, chamam de blogueiro bolsonarista. Eu vi um jornalista dizendo, não, essa conta não fecha direito, porque isso aí é irrelevante, esse traficante é muito importante, foi um mau negócio. Não é questão de ser um negócio, não é uma questão de ser importante ou não ser importante, são direitos individuais. Ninguém pode ser perseguido no Brasil por delito de opinião, porque não tem delito de opinião no Brasil, não existe delito de opinião no Brasil. Nós inventamos o delito de opinião e aí temos que receber uma lição numa corte espanhola agora. Temos que levar um sabão de uma corte espanhola e, em troca, soltamos um traficante, quer dizer, um transe, isso não é um transe. Então, eu realmente acho muito grave isso, eu acho que é um tema vital que o Brasil precisa, de alguma maneira, resolver. Sheila, inclusive o Pedro Campos abriu o programa hoje falando sobre isso, sobre os sinais, né, que o Brasil dá para o exterior, exatamente sobre o que está acontecendo aqui. Esse episódio, pelo menos, teve o mérito, né, de mostrar na cena internacional, sobretudo no âmbito da Europa, né, essa é uma decisão espanhola, mas é um posicionamento claramente europeu, não existe censura não existe, ninguém é perseguido na Europa porque falou, porque escreveu, porque pensou, se expressou, como exercitou o direito à liberdade de expressão, tanto quanto nos Estados Unidos. O Brasil também deveria ser assim, pelo menos é o que prevê a Constituição. Mas aqui agora esse direito tem sido relativizado, né? Agora, o outro sinal... Sim, eu queria acrescentar nesse episódio, porque ficou ainda pior a situação quando o ministro intima a embaixadora da Espanha a se explicar num prazo de 5 dias, etc. Quer dizer, podia dar um Google, né? Podia consultar o chat GPT, que tem lá tudo, foi o que eu fiz. Tem lá toda a convenção de Viena sobre imunidade diplomática, né, que dá imunidade total a diplomatas estrangeiros, onde quer que eles estejam. Total, inclusive no cometimento de crimes. O cara cometeu um crime, um diplomata estrangeiro acreditado no Brasil ou brasileiro acreditado em outro país, ele não pode ser processado naquele país. Ele, quando muito, será processado no seu próprio país pelo crime que cometeu no exercício das suas atribuições. Foi um choque aqui nos meios diplomáticos. Temos aqui em Brasília cerca de 200 representações diplomáticas, mas não imagina o climão que se estabeleceu. Que país é esse, né? Em que tem lá um juiz que
que fica intimando embaixadores e tal ao arrepio da Convenção de Viena, da qual o Brasil é signatário e foi firmado em 1961. Mas eu queria uma apreciação sua também sobre o outro sinal que o Pedro destacou aqui mais cedo, que é essa concessão de asilo a uma corrupta condenada lá no seu país, lá no Peru, né? A ex-primeira-dama, condenada a 15 anos, né? Ela é acusada, só que para que as pessoas façam ideia do que estamos falando, ela é acusada de haver lavado quase 18 milhões de reais. E segundo ficou demonstrado nos autos, de acordo com o que se sabe, ela usou esse dinheiro para lavar esse dinheiro comprando imóveis, etc. Enfim, é gente da pior espécie, né? E não por acaso, com uma prática, né, não é, Sheila, é muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. Primeiro, o agente corruptor, que era Odebrecht. E depois também com o detalhe de que o marido dela, que foi presidente, recebeu dinheiro da ditadura da Venezuela para financiar a sua campanha. Que coincidência, hein? A diferença é que lá isso dá cadeia. Olha, Cláudio, isso é mais quer dizer, a gente não tem nem muitas palavras para definir, porque, vamos lá, o que o Brasil está fazendo na prática é desautorizando, entre aspas, aqui, né, porque o Brasil nem tem poder para isso, a justiça peruana. Está desautorizando uma investigação longa, né, uma condenação da justiça peruana. Então, não há, por matéria de corrupção. Não se trata aqui, vamos lá, imagina não se trata de um juízo sobre algo evidente, ou de o Brasil pode estabelecer o juízo, por exemplo, vamos supor que alguém é perseguido na Venezuela, o Brasil deveria conceder asilo para quem é perseguido eventualmente na Venezuela, que é uma ditadura, por matéria de opinião ou por fazer oposição política, né? Como, por exemplo, lá o presidente Urrutia, presidente eleito que não assumiu. Ou vamos supor que a Maria Corina Machado, que é uma líder da oposição, que é perseguida lá, tem que se esconder na Venezuela, pedisse asilo no Brasil, muita gente. Então, aí tudo bem, aí um problema aí tem legislação internacional, tem a Corte Internacional de Direitos Humanos, enfim, tem fundamento agora para alguém que é investigado formalmente pela justiça peruana, que é uma democracia, né, e que onde você tem uma justiça independente, etc., por caso de corrupção. Agora, o Brasil vai fazer o quê? Vai fazer uma nova investigação sobre os casos de corrupção no Peru, identificar se houve, de fato, corrupção ou não, etc. Bom, isso é bom. Olha, se essa moda pega, o Brasil vai virar o reduto de todos os grandes corruptores globais, né? Porque basta cometer um ato de corrupção em algum lugar do mundo, o Brasil aceita o asilo. O Brasil vai... Agora a gente aceita traficantes búlgaros, né? A gente aceita também primeiras-damas corruptas do Peru. Imagina como é que vai ficar isso aqui. Então, acho... assim, sempre quando... A regra é a seguinte: sempre quando a ideologia e a política se intrometem em assuntos públicos, seja no judiciário, seja no executivo, seja na diplomacia, é um desastre. É um desastre. Por isso tem lei no país. Então, tem muito o que falar, né? Eu acho que é lamentável que isso aconteça no Brasil. Mas, como tu disseste, tu explicitou um problema. Pelo menos, acho que alguns membros da própria imprensa começam a abrir os olhos e, olha, passou do limite, porque eu escuto nos últimos dias no Brasil, assim, passamos um pouco do limite, né? Já está 6 anos isso aí. O pessoal é meio Rubinho Barrichello. Deixa eu brincar um pouquinho na sexta-feira, que é meio lento, né? Mas vamos lá, pelo menos uma reflexão o país parece estar fazendo. Fernando Schiller, vai cuidar dessa gripe. Tem o Leonel Messi que passou atrás de você ali, você tem que cuidar dele também. E você volta com a gente aqui na semana que vem. Boa Páscoa para você, viu? Valeu, Pedro. Valeu, Cláudio. Grande abraço, bom feriado. Tchau, grande abraço. Falou, boa Páscoa. 9h10 na sequência. Vamos saber, viu, Cláudio Humberto, se o Brasil vai ser beneficiado mesmo com essa guerra de tarifas aí entre a China e os Estados Unidos. Um especialista no assunto que está chegando na área depois do intervalo. Rede